Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Soberba, avareza, inveja, gula, ira, luxúria, preguiça. O que o sexo tem a ver com tudo isso? Mais coisa do que você possa imaginar. Nessa terceira temporada de Sexoterapia, vamos falar de sexo e os 7 pecados capitais. Prepare-se, é capaz que você esteja pecando e nem desconfie. E nós vamos começar com soberba, ou orgulho, que vai ser o tema do episódio de hoje do Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa, e ao meu lado, à distância, Ana Canosa, pura luxúria para os seus ouvidos. Oi, Ana Canosa! Voltamos! Oi, querida! Voltamos! Que delícia! Vamos falar dos 7 pecados capitais, então. Pois é, Ana, e agora eu quero saber onde é que o sexo se encontra com orgulho? Eu acho que se encontra na medida em que a gente precisa valorizar a própria performance, a própria identidade, a própria orientação sexual. E, às vezes, essa valorização pode atrapalhar, né, e comprometer o comportamento sexual do sujeito. Nossa convidada de hoje é a Morango, jornalista e colunista de Universa. Já faz um tempão que a gente quer a Morango com a gente, mas só deu certo agora, que a gente está gravando o podcast de cada um das suas casas. A Morango mora em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Que bom que finalmente a gente pôde ter você aqui, Morango. Oi, Marina. Oi, Ana. Oi, você que acompanha a gente no Universo. É um prazer falar com vocês hoje e uma delícia também, né? Muito obrigada pelo convite. Aquela pergunta clássica, Morango, com qual pecado capital você mais se identifica? Olha, se eu disser que eu gosto muito de vídeos pornôs, isso se encaixa na luxúria? Ana Canosa. Olha só, eu acho que sim. Eu acho que a gente pode dizer que a luxúria é o seu pecado capital mortal, Morango. Não só meu, né? Porque nessa quarentena o que eu tenho lido e acompanhado as timelines das pessoas comentando a mesma coisa, não é? Olha, já me toquei não sei quantas vezes hoje. Exato. Porque essa quarentena tá uma loucura, não é? Mas eu poderia também dizer o seguinte, hein? Se a gente imaginar que o filme pornô espelha também um desejo nosso e uma fantasia, a gente pode dizer que se esse espelhamento é daquilo que você mais deseja e que mais te excita, tem a ver com orgulho, hein? Porque tem a ver com exibicionismo e voyeurismo. Olha só! Então é isso. Você está no episódio certo. A Ana já está antecipando a nossa discussão, então vamos começar com o nosso primeiro caso de hoje, né? Porque a temporada mudou, mas a dinâmica aqui continua a mesma. No Sexoterapia, a gente sempre traz casos reais que nos ajudam a discutir o tema da vez. Vamos para o primeiro? Manda casos. A primeira história é da Karine, consultora de RH de 43 anos, São Paulo. Eu comecei a namorar há pouco mais de um ano e o início do nosso relacionamento foi muito marcante. A gente passava horas transando, às vezes mais de uma vez por dia. Eu nunca tinha transado tanto na vida. Ele sabia e se orgulhava muito disso. Sempre falava como seu nível de testosterona era alto e fazia questão de mostrar o quanto ele era sexual o tempo todo. Até que um dia ele broxou. Tudo bem, acontece, foi o que eu disse na hora, mas ele ficou visivelmente abalado. Depois disso, tudo mudou. Ele passou a falar menos de sacanagem e interrompia os amassos sempre que a coisa começava a esquentar. Até que um dia ele se abriu. Disse que estava evitando chegar à penetração porque tinha certeza de que ia se lembrar daquele episódio e acabar broxando novamente. E foi exatamente isso que aconteceu nas tentativas seguintes. Em 2 meses, a gente passou de um relacionamento hipersexuado para um praticamente abstêmio. Sexoterapia. Ana Canosa, o que dizer? Coitado. Então,
A primeira Coitado coisa que eu dele quero ou dizer, dela? deixar Dele, né, coitado. coitado dos dois, né? A primeira coisa que eu quero declarar, deixar declarado na abertura desta temporada, que eu acho a ereção um processo lindo. Eu acho lindo ver um pênis ficar ereto. Acho aquela coisa subindo assim, acho muito legal. De verdade, acho bonito o mecanismo. Mas Boa. os homens, né? E aí tem essa questão da construção da masculinidade em cima da ereção. Então, o que significa ter uma ereção? Ter um pênis ereto, né? Então, isso significa ter poder, ter potência, né? A gente sabe que essa questão da ereção para o homem, que a gente chama de essa coisa do desempenho, e o medo de não desempenhar é muito mais ligado à questão de ter uma ereção do que de outros comportamentos sexuais mil que você pode ter com uma parceira ou com um parceiro, né? Então, os homens, eles são muito aprisionados, né, pela ereção. Primeiro porque eles adoram uma penetração. A maior parte dos homens tem muito prazer na penetração. Então, se esse cara perde a ereção, acabou o parquinho deles. A brincadeira, o parque de diversões, para eles, perde muita importância. Segundo, que os homens não foram estimulados a ter prazer de outras maneiras que não na ereção. E terceiro, que o pênis ereto, ele é o exemplo, né, maior do orgulho masculino, que tem a ver com essa ideia do falocentrismo, né? Lembrando que falo não é o pênis, mas é aquilo que ele significa, né? São os significados que são atribuídos a quem tem um pênis. E o significado que é atribuído a quem tem um pênis ereto, grande, grosso, de calibre, é essa coisa, né, do poder, Nossa, da uma máquina! amiga. Não, eu aqui tô empoderada do pau duro, é que eu tô assim, sabe, eu tô incorporando, porque eu tenho vários pacientes, e ao longo de todo na minha trajetória, perder ereção para um homem é sinal de impotência total. E muitas vezes acontece exatamente como no caso que aconteceu com ela. Então, eu dou muito valor a essa ereção, eu acho que eu tenho que sempre ter uma ereção, eu nunca posso broxar, eu sempre tenho que desejar qualquer mulher, eu tenho que passar o rodo, porque é assim que muitos homens foram ensinados, né? E aí o que acontece? Quando ele perde a ereção, ele fica com tanto medo de perder, aquilo é tão mal elaborado, ele não sabe como lidar, que ele fica com tanto medo disso acontecer de novo, que vai de novo. E aí ele perde de novo, e ele começa a se impotencializar como homem, se sentindo minúsculo e começando né, a não fazer sexo de novo com medo de perder a ereção outra vez. Acho que todas as informações que você trouxe sobre os homens é interessantíssima, né? Só que agora eu vou levantar um outro ponto. As mulheres também broxam. E as mulheres também na cama, seja com homens, sejam com outras mulheres, enfim, com pessoas, porque às vezes não estão tão inspiradas, não estão tão afim. Então, não só não tem lubrificação, quanto pode ficar ali tentando com N preliminares, mas pode estar com a cabeça em outra coisa, pode estar com a cabeça num problema, pode ter saído de uma briga naquele relacionamento e não se sentir à vontade naquele momento para transar. Então, assim, existem vários fatores, né, para as mulheres também, assim como para os homens, que fazem as nossas performances na cama não sejam 5 estrelinhas todos os dias, né? Agora, eu quero voltar para uma questão sobre o que nós estamos conversando e que a Morango trouxe, voltar para a questão do orgulho, porque o orgulho feminino na performance sexual não está em gozar. O orgulho feminino na performance sexual está no corpo, ainda, né? Então, ou então em dar prazer ao homem. Então é por isso que também eu acho, Marina, que para as mulheres broxar, para as mulheres que não são muito autônomas, não é um grande problema, isso não implica, porque ela quer outra coisa do sexo, ela não tem a expectativa ainda, e eu não estou falando de todas as mulheres, eu acho que nós estamos em mudança, eu acho que hoje as mulheres já querem gozar, ou boa parte delas, mas por que não toca tanto no orgulho ferido, ou não fere o orgulho? Porque a perspectiva do sexo para a mulher na história da performance, aquilo que alimenta o meu ego, não está no eu gozar.
Tá no homem ter ereção e não na mulher em gozar. Se a mulher broxar, se ela perder a excitação, isso não é o grande problema da vida dela, porque isso não faz parte desse bloco de orgulho feminino na questão sexual. Eu acho que isso é muito novo. Por exemplo, essa mulher agora, o squirting, né, aquela coisa de ejacular. Isso, para algumas mulheres, hoje, podem ter uma coisa de orgulho, assim, olha, né, mas isso é muito novo. A mulher ter orgasmo múltiplo, isso é muito novo, né? Então, assim, esse orgulho da performance feminina ainda não passa por isso, mas na masculina passa. O cara perder a ereção é um problema. E na masculina, mesmo quando é uma relação homossexual entre dois homens, também existe esse tipo de conflito também. Também. Talvez até mais, não sei, né? Eu acho que na relação entre dois homens também entra mais uma questão no orgulho. Se a gente for pensar na masculinidade, em ter mais masculinidade ou menos masculinidade, que tem aquela coisa do ser passivo ou do ser ativo, penetrar ou ser penetrado. Né? Então, ainda você vê em algumas relações homoafetivas masculinas esse jogo. Se o cara penetra, então ele tem mais orgulho sobre esta relação e sobre a masculinidade dele do que aquele que é penetrado. Não em todas as relações, de novo, mas você ainda vê esse jogo. Né? Que esse jogo da hierarquia, da submissão e do poder tem muito a ver com o orgulho. Quem é que está por cima? Né? Quem é que está podendo mais nessa relação? Isso tem a ver com essa questão de alimentar o meu ego daquilo que o meu ideal de performance sexual, quem eu quero ser sexualmente, o orgulho que eu tenho a partir do meu comportamento. Eu acho que primordialmente, antes até de pensar no sexo ou pensar sobre o que a gente pensa sobre sexo, a gente tem que pensar em corpo. Né? A relação que as mulheres e os homens desenvolvem com seus corpos desde pequenininhos é muito diferente. Se não é pelo corpo, então vamos pensar assim, se essa questão do orgulho, né? Quer dizer, todo mundo tem um ideal de ego, né? A gente idealiza quem nós queremos ser. Você idealiza que mulher você quer ser profissionalmente, que família que você quer ser, enfim. Se a gente pensar que mulher que nós queremos ser sexualmente, e o papel do orgulho seja uma questão de valorização de alguma coisa que você tem, de habilidades ou de comportamentos ou de atitudes na relação sexual, as mulheres, de modo geral, têm a coisa do corpo, né? O corpo é o orgulho, o corpo desejado. Aí a gente volta para aquela história que a gente sempre fala sobre a mulher desejada. Mas tirando o corpo, no comportamento sexual, do que nós temos orgulho, as mulheres? A gente tem orgulho de gozar? É uma pergunta. Nossa, rolou até um silêncio, né? Uma reflexão aqui. Não sei, um orgulho de ser muito, muito livre, de topar coisas diferentes. Talvez. Ou de ter tido muitos parceiros e ser uma pessoa experiente. Boquete, né? Não tem essa de seduzir o cara e fazer um boquete. Uma vez alguém te elogia em alguma determinada situação e aquilo fica sendo a sua, não é? Sua especialidade, e você morre de orgulho disso, acredita piamente que você é ótima naquilo. Então, mas a gente entra numa questão que é o do performar. Às vezes a gente isso, a performance também. E a gente perde o que para mim é o principal, que é a conexão. A gente entra num determinado personagem que às vezes a gente perde o que é mais gostoso. E eu já passei por isso algumas vezes dos dois lados, tanto querendo performar demais e foi horrível, ridículo, podre, não recomendo. Quanto também já aconteceu de eu ficar com pessoas que queriam performar e gemer assim para acordar o quarteirão e se pendurar no lustre, enfim, e fazer umas coisas que você está vendo claramente que a pessoa não está gostando. Eu também acho, eu sou dessa ideia de que o encontro, a conexão e a espontaneidade é o que conta numa boa trepada. A gente, olha, eu tô tão, né? Terceira temporada, Pansete que é casa soltíssima. Marina, você me controla. É o isolamento social, gente. Mas vamos lá, eu tô muito isolada, tô precisando me comunicar. Tá maravilhosa. Tô perdendo os fios. Mas vamos lá, deixa eu falar aqui uma coisa, ó. Eu também concordo com isso, sério, assim, essa coisa da conexão acho que é importante. Só que também eu sei que a vaidade, ela faz parte do ser humano, né?
e um certo orgulho e um certo narcisismo, um investimento no como eu sou foda, é importante, inclusive, para a autoestima. Então, por exemplo, quando você sai de uma transa e fala assim, nossa, arrasei, deixei... E isso o tempo todo, o orgulho passa por aí, quando as pessoas vão contando... Mas e se você está fingindo e a pessoa está fingindo também que você arrasou? Entende que é uma armadilha mas muito você pode complicada? não fingir, ué. Não, mas eu não estou nem falando... Você pode não fingir, pode ser verdade. Eu não estou nem falando do fingimento. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Às vezes, né, eu estou casada há 18 anos. Aí, de vez em quando, eu falo assim, hoje eu vou mostrar ao meu marido, lembrar a mulher que eu sou capaz, que eu já fui um dia. Pá! Sabe aquela lá de trás? Só para passar e lembrar, falar, ó, tá vendo, gato? Né? Tem uma coisa, nossa, de uma vaidade também que de vez em quando faz parte, assim, do tipo, o que é, né? Do que eu me orgulho sexualmente, né? De deixar o outro louco? Sabe, isso é muito curioso, né? Quer dizer, para cada pessoa isso tem um significado também. E para cada pessoa vai ser diferente. Porque com o seu marido você pode fazer alguma coisa que deixe ele louco, mas que de repente outro cara que você fizesse a mesmíssima coisa não ia impactar da mesma forma. Não vai fazer a menor diferença. E aí que entra o negócio da conexão. Quando eu falo assim, a gente precisa ter uma conexão, eu não estou querendo dizer que as pessoas têm que transar fofinho. Seja no começo de uma relação, seja com 50 anos de casados ou mais. Né? Pode ter os dias assim que você vai querer trepar com a pessoa que você tá, aquele dia que você fala, hoje, peraí, meu amor, hoje o babado vai ser forte. Mas, ao mesmo tempo, é aquele negócio que você acabou de assumir. Você não precisa fingir ou performar todas as vezes que vocês vão pra cama. Claro. Nem você, nem ninguém. Pelo amor de Deus, a gente precisa se livrar desse peso. Total. Mas, Ana e Morango, eu acho que as coisas estão mudando, né? E eu acho que as mulheres estão sentindo orgulho de dizer que se masturbam. Daqui a pouco vai ser a mudança, a mentira vai estar para aí, né? Você vai dizer, você nem se masturba tanto assim, mas olha aí todo mundo falando que na quarentena tá sem sexo, ninguém estava transando, e agora o grande problema é que tá sem sexo. As pessoas têm tido muito orgulho de falar que gostam muito de sexo, né? Então eu acho que as coisas estão mudando, o orgulho sexual, feminino sexual, tá mudando. Mas é que tá mudando ou todo mundo tá indo na onda? Não, eu acho que tá mudando. O que você acha, Ana? Não, eu acho que tá mudando de modo geral, mas eu acho também que tem um exibicionismo que tem a ver com o tema do orgulho também, que se relaciona com isso, né? Quer dizer, com a performance, com o ideal, né? Com essa coisa do quanto que eu estou me exibindo orgulhosamente, seguindo o roteiro social, que é o que a Morango está dizendo, né? Ou o quanto que, de fato, o orgulho faz parte mesmo de eu olhar para mim e seguir a minha identidade ou aquilo que eu gostaria, né? Ou aquilo que eu estou descobrindo. Essa é uma questão para a gente investigar. Vamos fazer uma pausa e a gente já volta com o próximo caso. O UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney, Débora Miranda e Flávio Rico sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor, claro. Você pode ouvir o podcast UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Ana, vou aproveitar que você falou de exibicionismo e vou passar para o nosso segundo caso. Manda casos. Essa é a história da Ana, 37 anos, vendedora e stripper virtual de São Paulo. Eu fiz a minha primeira exibição como stripper virtual profissional há 14 anos. Comecei por diversão. Eu tinha um monte de amigo virtual que me paquerava e pedia para eu abrir a câmera durante as conversas.
Eu comecei a achar essa brincadeira divertida e passei a provocar os mais interessantes. Um peitinho aqui, uma calcinha ali. Percebi que ficar me mostrando diante da câmera me dava muito tesão. E eu logo vi que eu podia me aproveitar disso para ganhar uma grana extra. Eu atendo apenas virtualmente. Gozo em alguns shows. Claro que isso depende bastante de quem está do outro lado. Mas o prazer maior mesmo está em ser admirada, elogiada e ter os homens babando e gozando por minha causa. Sexoterapia. Aí sim, hein? Muito Essa bem, tem orgulho. Ana. Aí sim, essa tem orgulho de si. Essa tem orgulho de si. Eu acho que tem aí a gente podia fazer um gancho, né, com essa relação do exibicionismo, porque o exibicionismo ele tem como uma das, vamos dizer, das teorias sobre por que uma pessoa experimenta um prazer muito grande, né, na fantasia ou no desejo de se exibir para pessoas, principalmente para pessoas desconhecidas. Uma das teorias, né, é justamente essa coisa do investimento no narcisismo. Então, eu me exibo para o outro, para o olhar do outro, espelhar que eu sou maravilhosa, que eu sou incrível, que eu sou demais. Então, eu acho que uma das teorias do exibicionismo, né, das práticas exibicionistas, está aí. Outras teorias não vão muito para essa questão do orgulho, vão, pelo contrário, vão para uma insegurança, né? Vão para uma dificuldade de entender socialmente a ordem das coisas. Quando você fala do namoro, por exemplo, que primeiro você paquera, e aí se a gente for para a questão de virtual, hoje a paquera é o dar o match, né? Ou então dar o like, sei lá. E se a paquera virtual mudou um pouco, mas então a primeira coisa é essa, né? Primeiro você paquera, depois você se comunica, aí você vai conversando com a pessoa, depois você toca, por último você se engaja sexualmente. Então tem algumas teorias que vão falar que exibicionistas eles perderam esse caminho, né? Então eles vão direto da paquera para a genitalidade. Aí tem outras teorias que vão falar um pouco sobre outros transtornos mentais associados, álcool, drogas, enfim, né? Mas agora eu também já questiono uma outra coisa. Quando a teoria do exibicionismo diz de pessoas que têm um padrão antissocial, de não entender o limite do outro. Então é antissocial nesse sentido, eu não entendi o seu limite. Não no caso dela, da nossa ouvinte, da nossa personagem, porque ela está falando de alguma coisa em que é consentido. O exibicionismo dela é consentido, a pessoa vai lá, ela quer ver ela se exibindo. Como assim, Ana? Não entendi. Como é um exibicionismo não consentido? Sabe aquele clássico do sujeito que mostra o genital na rua, sem você pedir? Gente, atenção, vamos lá, eu vou agora revelar. Quando eu era adolescente, eu devia ter mais ou menos uns 14 anos, 13, 14 anos, quando eu andava pelo meu bairro, tinha um cara que era o ruivo da moto, filha da puta, aí eu odiava ele, que ele justamente parava a moto, eu andando na rua, me lembro sozinha, estava 3 da tarde, 2 da tarde, sei lá, estava sozinha na rua, ele para a moto e fala assim, onde é que é a Praça Pan-Americana? E eu, a tonta aqui, né, olha, entra aqui à direita, entra aqui à esquerda, quando eu vi, ele estava com o pau para fora. E aí eu saí correndo. Umas 3, 4 vezes num determinado período, assim, uns 2 meses ele andou pelo meu bairro. Esse padrão, esse é o exibicionista clássico, que é aquele sujeito, e eu vou falar que é homem, porque a maior parte... Mas que é até criminoso, né, homens. isso? É patológico. Exatamente, isso é crime, né? Mas ele é muito subnotificado, porque eu mesma, naquela época, nem contei para ninguém da minha família, nem para minhas amigas. Morri de vergonha daquela história, saí correndo, fiquei com medo. Então, se você pensar que 2 a 4% da população que é a estimativa de prevalência de exibicionismo, mas se você pensar que é subnotificado, cara, tem uma porrada de gente que é exibicionista. Mas, Ana, isso você está falando desse tipo de exibicionismo. Isso. E quando você falou em exibicionismo no primeiro momento, eu imaginei o exibicionismo como fantasia sexual.
Esse Isso, também é bem comum, né? Esse é uma fantasia. O exibicionismo, esse clássico do cara que aparece e mostra o genital, é uma fantasia. É um desejo recorrente de se exibir. É uma pra se fantasia excitar e dele. depois- Aham. É uma fantasia dele. Agora, é não consentida. Tá certo. Mas eu queria fazer um paralelo entre esse exibicionista clássico, da fantasia de me exibir para um desconhecido e me excitar com isso, com a nossa personagem. Porque olha só, eu estava falando da teoria antissocial, ou seja, esse exibicionista que mostra os genitais sem consentimento para uma pessoa desconhecida, ele tem uma característica antissocial porque ele não percebe o limite do outro, ok? Ok. Só que se a gente for agora para o padrão social nosso em redes sociais, quase que nós estimulamos o exibicionismo o tempo todo. Então essa teoria, aí a minha pergunta é, o quanto que socialmente que a gente fica o tempo todo exibindo tudo da nossa intimidade, né? O que a gente come, aonde a gente vai, ou se a gente está no hospital com soro, é foto para tudo. O quanto que cada vez mais, o quanto que cada vez mais o padrão exibicionista não está sendo estimulado pela cultura. Sim. Sem dúvida. Não, é a cultura do Instagram. Mas a gente também tem a opção de não participar. Mas parece que se você não participa e não faz também, você não tá existe, nesse mundo. Né? Não posto, logo não existo, né? Você não existe, não, exatamente. Você tem que jogar o jogo. Exato. E eu ainda levaria um outro padrão, já que a gente está falando de exibicionismo, e o TikTok explodiu nessa quarentena, né? Está sendo um dos aplicativos mais baixados e mais usados de todo mundo. Eu achei uma loucura, porque inicialmente o TikTok era para ser um app para adolescente, para brincar com vídeos e fazer edições, etc. Eu tenho visto muitas celebridades, inclusive a que mais me deixou assim passada, foi o Celso Portiolli, sem camisa. Eu não acompanho nas redes sociais, eu não sei se ele já fez isso antes, mas dançando a musiquinha que todo mundo tá fazendo a dancinha, e ele dançando sem camisa. Eu falei, gente, o Celso Portiolli, que sempre aparece, né, com uma camisa formal aos domingos, que geralmente tem um perfil voltado para a família, eu achei muito destoante da realidade. Eu não entendi. E aí, justamente, eu estava já pensando nisso quando a gente combinou de conversar sobre isso e trazer esse assunto para o podcast, porque não só ele é uma celebridade que eu estou colocando o nome porque todo mundo vai conhecer, mas assim como ele, N outras pessoas, casais ou solteiros ou não, que não são nada, adolescentes fazendo a mesma coisa. E aí eu te pergunto, Ana, né, que a gente falou, a gente mostra o jantar, mostra o soro no hospital, mas quando chega nesse ponto de dançar sem camisa, mordendo a boquinha, sensualizando, significa... Não, gente, essa coisa, o limite entre o público e o privado, a gente já perdeu, né? Principalmente com as redes sociais, a gente perdeu essa noção. É por isso que eu estou fazendo aqui. E aí eu vou voltar para a questão do orgulho, do exibir, vou fazer um pupurri. Galera, ouvinte, por favor, me acompanhe. Amarra tudo aí. Amarra tudo aí, que agora a gente vai lascar o pau. É assim, olha só. De um lado, né, eu fico pensando que a mulher, a gente passou por um período em que a gente foi tentar recuperar essa dor do narcisismo feminino de ter sido vendida como objeto, nosso corpo à mercê do desejo masculino, ok? Então a gente ficou o tempo todo, não quero mais esse negócio, não, né? Eu não quero ser um corpo, eu não quero me orgulhar de ser um corpo, beleza. Só que agora virou, né? Porque agora a gente mostra o corpo porque a gente quer. Porque agora você é a dona da porra toda. É o empoderamento, né? Exatamente, é o empoderamento. Que é um outro orgulho. Eu vou mostrar o meu corpo porque eu quero, com aquilo que eu quiser, porque eu sou dona dele, mas a gente continua mostrando o corpo, de alguma maneira, né? Então, tem um orgulho, só que agora o orgulho vai por outro viés, vai por eu sou dona dele, não é você que está me pedindo. Então,
continua, né, a expressão do exibicionismo na manifestação do corpo erótico continua muito forte, erótico, erotizado, só que ele vai por outro viés, mas ele continua sendo um motivo de orgulho. E também, Ana, é isso, né? Agora a gente já vê a exposição do corpo porque a gente quer como um empoderamento, mas depende muito, né? Também uma coisa é o body positive, é as pessoas assumindo como elas são e mostrando suas imperfeições ali. A outra coisa é um orgulho muito grande de um corpo totalmente dentro dos padrões, já definidos e sexualizados, não é? E desejados, que você exibe como empoderado para todo mundo ver, né? O quanto que isso é um empoderamento e o quanto que isso é só uma coisa pouco refletida de como você está se orgulhando de se encaixar naquele padrão que foi a vida inteira imposto. Ou seja, você está sendo objetificado de qualquer jeito. Pegando o gancho na sua pergunta, Marina, vai um contraponto. Isso é um orgulho de se encaixar nos padrões? Ou essa exibição, de certa forma, desnecessária, representa alguma falta, algum vazio, alguma incompletude, pessoal? Pode ser, mas agora eu vou fazer um link com o nosso primeiro caso, porque hoje vai ser isso, a galera vai ter que fazer link com tudo aqui, que é o seguinte... Senta que lá vem história. Acompanhe-me. Senta que lá vem... Me acompanha, que nem eu sei se eu vou conseguir me acompanhar, mas assim, essa questão, né, da aceitação do olhar do outro para este corpo, e com a relação com o feminismo e com o empoderamento, tem também uma relação com os nudes que são enviados sem você pedir, que aí é a manifestação do exibicionismo concreto desse cara que o clássico que abre o casaco e mostra, né? Abre o sobretudo e mostra. Justamente a mesma coisa. É a mesma coisa dos fotos de pau que os caras mandam sem você ter pedido. Isso é não consentido. Isso é exibicionismo virtual, né? E vocês sabem que uma das teorias para este exibicionismo virtual masculino é justamente reparar a masculinidade danificada. Ou seja, eu como homem, macho, na estrutura patriarcal e machista, eu acho que eu tenho direito a ter uma mulher e que essa mulher se submeta a mim. Aí agora eu vejo essa mulherada toda, sabe, empoderada, dona da porra toda, mostrando, como assim? Como assim? Aí eu não sei me comunicar com essa mulher, porque eu não aprendi a me comunicar. Então eu vou lá e mostro meu pau. Como uma forma invasiva de demonstrar o poder que eu tenho sobre aquele falo, né? Quer dizer, o poder do falo sobre aquele pênis, né? É muito louco isso, porque isso é tão exibicionista e invasivo na relação corporal. Diga, querida. Não, Ana, eu queria voltar para a história da ouvinte, antes da gente encerrar esse caso aqui, que também pode ser considerado um exibicionismo, e o que ela faz aqui? Ela faz por prazer, é empoderado, é por orgulho, ela gosta de ver, ela diz, né? Ela gosta de ver os caras tendo muito tesão nela, babando e gozando por ela. Ela é empoderada ou ela topa se colocar como um objeto sexual desses caras? Aí ela precisa ir no consultório para a gente fazer uma análise mais profunda dela, porque pode ser, e eu vou te dizer, pode ser tanto uma coisa quanto outra. Isso a gente não é uma coisa ou outra, né? Então ela pode, de fato, se sentir, estar nesse lugar do orgulho do corpo, de ser a desejada e cair naquele velho padrão da mulher ser desejada, como ela pode também estar se sentindo muito dona de si, porque ela escolheu aquilo e ela está, né, alimentando o próprio orgulho de ser uma alguém. Uma fantasia dela. Essa pode ser uma fantasia dela. Pode ser as duas coisas.
Mas posso só fazer um adendo nessa questão, não só dela que gosta de se exibir, mas em relação a muitas pessoas, atrizes pornô e garotas de programa, entre outras profissionais do sexo, ou mulheres que precisam se afirmar, tipo, eu sou a dona da porra toda, eu sou a bucetuda e eu gosto de sexo mesmo e eu faço tudo e arraso. Isso é uma verdade, né? Ou, como eu já vi muitas vezes, é o que as mulheres querem falar para provocar aquela fantasia, entende? Muitas declarações, eu gosto dessa e dessa e dessa posição, eu gosto de fazer isso, eu arraso muito na cama. Então, será que aquilo mesmo ou é puro marketing? Não é mesmo? Pode ser. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que enquanto o ideal de identidade do sujeito for motivado pela performance sexual, o orgulho sempre vai passar por isso, pela performance. Então, enquanto a sociedade falar de sexo de maneira performática, o orgulho sempre vai passar por isso. Pior é, a gente vai ter que passar agora por ser a porra toda, bucetuda, como você falou, quer dizer, porque vira a referência da minha autoimagem, né? Então, talvez a coisa tenha que ser mudar a performance, parar de falar de performance, talvez seja a nossa grande sacada, né? Vamos ouvir o terceiro caso, que é um caso bem diferente de orgulho. Manda casos. E a última história é a da Gisela, 34 anos, professora de Educação Física de São Paulo. Eu já deixei de transar com 2 namorados por vingança. No primeiro caso, eu descobri que ele tinha me traído. Acabei perdoando a traição, mas fiquei meses sem transar com ele, só de castigo mesmo. Adorava provocar e deixar ele na seca. Eu deixava sem sexo durante semanas, daí quando a gente já estava muito tempo sem transar, eu cedia, mas era um sexo bem protocolar. Obviamente, o namoro não resistiu por muito tempo e a gente terminou. Mais recentemente, com meu último namorado, a relação já estava mais fria. Ele me procurava bem pouco para transar e eu me ressentia daquilo. Daí comecei a dar o troco. Mesmo querendo transar, nas poucas vezes que ele me procurava, eu recusava. Eu lembro de um aniversário meu em que fomos jantar e depois dormir juntos em um hotel. Deixei ele fazer sexo oral em mim e depois disse que eu estava muito cansada e fui dormir, deixando ele literalmente na mão. Sexoterapia. Que orgulho é esse, Ana Canosa? Amiga, abre mão dessa coisa, para com isso, você tá perdendo boas transas, mulher. Que coisa mais horrorosa. Né? Tem uma coisa... Eu não esperava uma resposta diferente de você, Ana Canosa. Arrasou, maravilhosa. Agora eu vou dizer, né? Eu acho que aí tem uma questão do orgulho. Me passou 2 coisas na cabeça nesse caso. Uma, essa coisa da personalidade mesmo, essa personalidade orgulhosa, né, que não abre mão, então que fica disputando, né, disputando essa coisa do eu não vou me abrir para você, não permitindo a vulnerabilidade, não demonstrando quem é para não ser atacada. Então, que é essa coisa do orgulho das relações, bem de traço de personalidade, questões de convivência, né? Então ela deve ter aí, talvez até na história dela, relações assim familiares, né? Essa coisa do ser orgulhosa. Mas me passou uma outra coisa, que é a questão do poder e da submissão, que a gente já falou no outro bloco. O quanto que para ela, né? E aí, o quanto que para ela tem orgulho de poder regular a relação sexual. Ou seja, a relação sexual só acontece quando ela quer. Então, sabe, é aquela história, né? O parceiro ou a parceira dela, no caso é um parceiro, mas poderia ser uma parceira, né? Fica sobre o domínio dela. Ele pode, ou ela pode fazer um monte de bobagem, ela pode se sentir submetida, não amada, fudida na relação como um todo, mas na relação sexual ela tem o poder, né? Ela tem o poder de controlar, porque essa relação sexual só vai acontecer quando ela deixar. E é o sexo, né, Ana, como uma moeda de troca, né? Exato. Além do que a Ana lembrou, que, tipo, amada, você perdeu muito tempo e oportunidades de ter gozado gostosinho. Tem um outro ponto, que valeu a pena. Perdeu tempo, investiu tempo numa vingança em relacionamentos
e no final, pelo menos com um, ela não ficou, com o outro eu não entendi se ela estava ainda, mas... Não dá para saber, né? Se ela continuou ou não. Mas é isso, é essa moeda de troca, né? Se você fizer desse jeito, eu transo com você. Acho que acontece nos relacionamentos em doses menores, menos gritantes, mas aquela coisa assim, ai, sabe, hoje você não lavou a louça do jeito que eu queria. Ou sei lá, coisas pequenas, do tipo, falou de um jeito que eu não curti. E aí, às vezes, o cara vem, tenta se redimir, você fala, também agora eu não quero, também agora não vai ter, não é? Você faça por merecer, né? Como se fosse um troféu, né? Uma coisa guardadinha, bem, bem importante que a mulher tem e que ela só oferece se o cara estiver merecendo. Então, e isso tem a ver com o orgulho feminino, com essa questão de gênero anterior, né? Quando você só podia fazer sexo se você amasse muito o outro e depois do casamento. Então, para você fazer sexo no século XIX, meu bem, era só depois de muito... Então, assim, para você entregar a sua preciosidade, a pessoa tinha que se comprometer com você, pedir para casar, sabe como é que é? Então, assim, essa coisa de guardar o sexo, não transar, né? Tem uma coisa de poder feminino da Lady lá de trás, mas que vira quase uma coisa de vingança de castrar o masculino nos casos das relações heterossexuais, né? Você pode tudo, tá, cara? Você tá achando o quê? Você tem esse pinto grande, só porque você tem esse pinto você pode votar, trabalhar, transar antes, depois, durante o casamento, ganhar dinheiro, e eu tô aqui enfiada dentro de casa, né, curtindo um aspirador de pó, achando que eu sou incrível, sendo que o meu grande prazer é ser mãe. Tá, mas eu vou te contar uma coisa. Você pode ser tudo isso, fodão, só que eu não dou pra você. E a hora que a gente transar, eu vou olhar para a parede e vou falar que precisa pintar o teto. Acabou, cara. É a hora de castrar o sujeito, né? É a hora que ele está se achando e eu estou dependendo do dinheiro dele, mas agora eu vou mostrar. Mas a gente acho que aí a gente entra na vingança. Vou mostrar quem manda, é uma questão de poder. E, novamente, né, a falta do diálogo, da conversa, né, Ana? Pois é. O sexo substituindo o diálogo. Em vez de você ir resolver a questão que realmente está te incomodando, você eu não quero discutir sua traição, eu não vou transar com você e durma com essa e pensa aí quietinho, não vamos falar sobre isso, né? E vamos resolver... Não vamos resolver com sexo, né? Clímax. Ana Canosa, o que a gente aprendeu com tudo isso? Vamos lá. A gente aprendeu que uma dose de orgulho sobre a nossa identidade de gênero, corpo e performance sexual é importante para a nossa autoestima e para a nossa autoimagem. A gente aprendeu que o comportamento exibicionista pode ter relação com o orgulho ou com a falta dele. A gente aprendeu que os homens e as mulheres, às vezes, são prisioneiros da masculinidade baseada no falocentrismo e que um homem não é o seu pênis, mas a maneira como vê. A gente aprendeu que um comportamento exibicionista não é uma desordem, mas quando vira uma necessidade urgente, provoca sofrimento para os indivíduos, aí pode ser um transtorno. A gente aprendeu que a nossa sociedade está cada vez mais exibicionista e voyeurista e cada vez mais competimos com nós mesmos. Nosso orgulho em exibir pode nos levar a esquecer de quem somos. E a gente aprendeu, gata, que não vale a pena, por orgulho, não transar. Vai por mim. Foi bom pra você? Morango, foi bom pra você, Morango? Nossa, foi uma delícia. Eu tô aqui gravando com o celular, na cama. Nunca estive na cama com duas mulheres. Foi muito bom estar na cama com vocês. Bom, e essa é a parte que a gente dá alguma dica legal para inspirar nossos ouvintes. Qual que é a sua dica de hoje, Morango? A minha dica de hoje, de música, porque eu gosto muito, trabalhei como DJ por 10 anos, para quem quiser começar a estimular os seus ouvidinhos e pensar a respeito desse assunto e ouvir o podcast com um fundo musical, né, um BG, um background, eu sugiro aí uma banda que eu gosto muito, que é The XX. The XX, 2X. Isso, 2X. E uma música deles que, assim, eu recomendo todos os discos, mas uma música sensacional, ouçam, é Crystallized. Anotando. Pra ouvir junto, hein? Vamos ouvir, pra ouvir junto. É babadeira.
E você, Ana, o que trouxe pra gente de dica? Olha só, eu trouxe algumas coisas. Primeiro, quando eu pensei na coisa do orgulho, me veio um filme que é bem antigo, não sei, Marina, se você assistiu, o Morango, que chama Lua de Fel. É um filme incrível, não sei se a gente vai conseguir, bom, se tem como baixar, eu não chequei se tem Netflix, mas é um filme de um casal que eles vão para uma viagem de navio e eles vão disputando essa coisa por causa do orgulho na relação do exibicionismo. É uma relação muito louca, é um filme pesado, sabe, difícil, mas é uma relação de casal que tem muita questão do poder, do exibicionismo e do orgulho, né, movido ali naquela relação quase destrutiva de um casal. É bem interessante, é um filme cabeçoide, bem legal mesmo, eu gosto, embora seja um filme pesado. Tem um outro agora não é um filme, é uma série, quando eu estava pensando no orgulho, que é Pose. Eu não sei se vocês assistiram, mas é uma série que fala sobre o orgulho em diversas questões, inclusive no orgulho LGBT. Então é uma galera que faz desafios de dança com roupas e performances final da década de 80 para 90. Então me lembra muito, tem músicas de Madonna, Michael Jackson, então eles vão para bailes, e aí tem a questão do orgulho, da performance, e também fala um pouco sobre a questão do orgulho LGBT como valorização, né? E muitos problemas que passaram na época, a questão da AIDS. Vale a pena, Pose. E por último eu quero sugerir o recém-lançado Tela Preta, aplicativo. Então, se vocês quiserem, tem no Instagram, telapreta.app, ou no site, que são contos eróticos narrados. Então você paga ali por 3 meses e você tem acesso a vários contos. Por enquanto ele só tem um narrador, e eu já ouvi uma série deles. Tem hora que eu tenho ódio dele, porque ele é muito orgulhoso, muito. Ele se acha, esse narrador, na pele do homem. Então é o homem narrando a fantasia sexual. Tem hora que eu quero bater nele. E tem hora que eu adoro ele, eu tenho vários sentimentos ambivalentes, porque, claro, isso tem a ver com fantasias sexuais, né? Então às vezes ele entra nessa vibe do cara de chamar a mulher de vagabunda e eu quero bater nele. Aí tem fantasias sexuais mais românticas, mas eu conversei muito com o narrador e ele falou que a ideia é essa, né? Ele é provocar fantasias diferentes. Eles vão ter uma narradora mulher e eles vão ter também contos eróticos LGBT. Então eu acho que é um projeto bem legal para quem está querendo se alimentar do áudio. Vai no Tela Preta que vai encontrar alguma coisa, você encontra ali que tu vai gostar. Muito bom, a Ana já tinha me dado essa dica, eu não ouvi ainda, mas vou ouvir. As minhas dicas para hoje são 2. A primeira dica tem a ver com esse exibicionismo todo que a gente tinha falado, que é o Uplust, uma rede social que é como o Instagram, mas só para mandar e ver nudes. Você pode questionar um pouco o gosto desse tipo de aplicativo, mas ali está todo mundo topando, e ali, se você gosta de mandar nudes, se você gosta de se exibir, ali é o lugar. E a minha segunda dica é uma dica muito mais cult, que é uma série de livros que falam sobre os 7 pecados capitais. Coleção Plenos Pecados, da editora Objetiva. É uma coleção antiga, não é nova, mas tem livros muito legais. Eu, particularmente, A Casa dos Budas Ditosos talvez seja o mais famoso, do João Ubaldo Ribeiro, simbolizando a luxúria. O do Luiz Fernando Veríssimo, que é o Clube dos Anjos, sobre a gula, também é um livro super legal. É maravilhoso. E sobre a soberba, o livro é O Voo da Rainha, de um escritor argentino, também jornalista já falecido, Tomás Eloy Martínez. Enfim, a coleção Plenos Pecados, para inspirar você para os nossos próximos episódios
sobre os 7 pecados capitais. Eu li Morango, todos. muito obrigada pela sua... Ah, você leu todos, Ana? E aí? Todos. Qual que é o seu favorito? Adorei. Eu adoro da luxúria. Tinha, né, que ser. E gosto muito da ira também. Aliás, eu gostei de todos. Olha, sem brincadeira. São muito bons. Ai, que bom. Eu não li, eu li esses 2 que eu falei para vocês. Os outros eu não li. Mas então, ó, agora... Ira, que é Xadrez, Truco e Outras Guerras, de José Roberto Toreiro. Exatamente, eu adoro ele. Morango, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada, Marina. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada a você que acompanhou a gente aqui. Foi uma delícia estar com vocês. Vocês podem conhecer mais sobre as opiniões e o trabalho da Morango no Universa, blog da Morango. Exato, muito obrigada. E também no meu Insta, né? Em que eu tô lá expondo a minha figura. Não, meu corpinho, não sou de mandar nudes. Mas tá lá, Morango Angélica. Obrigada, gente. Ana, eu te vejo no próximo episódio sobre avareza. Aguardem. Uia! Ouvintes, voltamos com a corda toda e os 7 pecados incorporados no nosso corpinho. Até mais, gente. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colaviti. Coordenação, Juliana Carpanês.